Olá, profs, tudo bem? Vocês já conhecem os 6 direitos de aprendizagem das crianças na educação infantil? Na nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tem os 6 direitos de aprendizagem das crianças e é sobre eles que eu vou conversar um pouquinho com vocês. O primeiro direito é o direito de conviver. E como que a gente coloca o direito de conviver em prática no nosso planejamento? As crianças têm o direito de conviver com o ambiente onde elas estão, com as pessoas que estão nesse lugar, nesse espaço. E no dia a dia da educação infantil, isso pode ser trabalhado a partir de brincadeiras, de jogos que aconteçam em grupo. Outra forma das crianças trabalharem o conviver no planejamento é quando elas podem organizar tanto os espaços da sala de aula quanto os materiais que estão ali. Então, solicite, convide as crianças para participarem dessa organização. Outra forma das crianças conviverem na escola é a partir de vivências que viabilizam o cotidiano. E como seria isso, né? Seria, por exemplo, as crianças participarem efetivamente no momento do lanche, da organização do espaço do lanche, depois que o lanche acaba, qual é a organização que tem que ser feita. Então, será que cada um pode lavar, tem condições de lavar o seu copo, o seu pratinho, né? Enfim, são essas situações que estão dentro desse direito de aprendizagem que é o conviver. O segundo direito de aprendizagem é o brincar. E o brincar, ele precisa estar intensamente presente na rotina da educação infantil. O brincar, ele pode ser de diferentes formas. Pode ser uma brincadeira proposta pela professora e pode ser também o brincar livre. O brincar livre é extremamente essencial para que as crianças criem vínculos entre elas, que as crianças possam explorar a sua imaginação, fazer o jogo simbólico. E como que a professora auxilia nesse momento? A dica é, a professora vai ser mediadora desse brincar. Não diretamente, a gente não vai exatamente lá fazer parte da brincadeira com a criança, a não ser, claro, que surja essa possibilidade. Mas a gente vai preparar o espaço. Então, por exemplo, as crianças estão brincando livremente no parque da escola, na praça. O que a professora pode fazer? Levar diferentes brinquedos para lá. Levar sucatas, levar, enfim, um carrinho que possa carregar areia, né? A professora vai preparar o parque de uma outra forma para que aconteça uma outra exploração. Então, o professor ele vai observar esse brincar, vai preparar esses espaços e dessa forma vai enriquecer as vivências das crianças. E quando a gente pensa nessas vivências, a gente precisa entender que elas estão experimentando coisas novas, coisas diferentes, e a partir dessas experiências é que surgem muitas aprendizagens. Então, considere o brincar como algo fundamental e que precisa estar presente diariamente na sua rotina. O terceiro direito de aprendizagem é o participar. Ele é muito próximo do conviver. O participar, ele indica que as crianças participem realmente das decisões da turma. Por exemplo, se você trabalha com projetos de estudos, uma forma das crianças participarem é quando elas podem escolher qual é o assunto, qual é o tema que elas vão estudar durante esse projeto. Eu já trabalhei numa escola em que as crianças, além de escolher o tema do projeto, elas também sugeriam atividades. Então, olha que legal, as crianças faziam parte do planejamento da professora, no caso, eu. E isso deixava elas muito mais motivadas e entusiasmadas em realizar aquilo que estava sendo proposto. O quarto direito de aprendizagem é o explorar. E olha que legal, muita coisa está incluída nesse explorar das crianças. É através da exploração de materiais, de diferentes espaços, de diferentes sons, gestos, formas, enfim, que a criança ela vai aprender. Então a gente precisa permitir que ela explore. Uma das formas da gente pensar nesse direito de aprendizagem explorar no dia a dia é quando a gente pensa assim, as crianças vão utilizar tinta. Mas de que forma elas podem explorar essa tinta de diferentes maneiras. Então, num dia pode pintar com as mãos, outro dia podem pintar com os pincéis, outro dia podem usar uma esponja para pintar. Então, da gente conseguir criar diferentes situações de exploração de materiais, de jeitos de pintar, de jeitos de se expressar. Olha que legal! Então, um dia dá para fazer uma dramatização de uma história, no outro dia eles podem dançar uma música.
e assim por diante. Até mesmo com relação à escrita, que na pré-escola muitas crianças já demonstram interesse pelas letras. Então explorar as letras, fazer um dia com massinha de modelar, no outro dia elas podem usar palitos de picolé para fazer as letras. Você pode ter diferentes alfabetos móveis na sala, né? Então existem formas de possibilitar a exploração em diferentes áreas do conhecimento também. Então, esse direito de aprendizagem, ele com certeza está relacionado com todos os outros que eu já falei anteriormente, porque elas vão explorar ao conviver com os outros, elas vão explorar ao participar das atividades, elas vão explorar no brincar. O quinto direito de aprendizagem é o direito de expressar-se. E olha que interessante, todos os direitos de aprendizagem, eles têm relação um com os outros. Então, uma criança, ela só vai conseguir se expressar depois de explorar. Então, ela precisa conhecer o espaço onde ela está, ela precisa se relacionar com as pessoas que convivem com ela e assim ela consegue de uma forma melhor se expressar, tanto oralmente como através do seu corpo, né, através do seu olhar. Então as crianças elas se comunicam de diferentes formas também. Isso é muito legal da gente prestar atenção. E algumas atividades que você pode incentivar, colocar no seu planejamento é, por exemplo, as crianças participarem de alguma decisão importante. Por exemplo, escolher a música que elas vão dançar na festa junina. Então faça esse exercício, né, de colocar uma decisão para ser tomada no grande grupo e ouça o que as crianças têm a dizer. Você vai ver que elas vão conseguir cada vez mais, fazendo cada vez mais esse tipo de exercício, expressar as suas opiniões. E uma coisa que é legal da gente pensar é que as crianças elas precisam de apoio dos professores também para criar momentos de fala, né? Então, por exemplo, uma atividade que eu gostava muito de fazer com as crianças da educação infantil, da pré-escola principalmente, é, por exemplo, elas desenham algo e elas contam para a turma a história daquele desenho. Então, isso são momentos que elas podem se expressar, podem falar, podem criar a partir de algo mais concreto como um desenho que elas produziram. E outros momentos, por exemplo, que eu convidava elas a só conversarem. Então elas até ficavam me olhando com uma cara meio estranha, assim, como assim, prof? Agora é a hora de vocês conversarem. Então elas acabavam se organizando por interesses, por maior afinidade, enfim, se organizavam do jeitinho delas para conversar. E isso fluía muito legal. Então são essas atividades que você pode incluir no seu planejamento, colocar esses espaços de fala, esses momentos de troca, esses momentos de decisão, e com isso você vai ver que as crianças com certeza vão se expressar cada vez mais e cada vez melhor. E uma coisa muito importante. Quando possível, faça atividades também para que eles possam expressar os seus sentimentos. Então, já deixei algumas dicas até lá no meu Instagram sobre o dado dos sentimentos e outras ferramentas que você pode trabalhar em sala de aula para que elas, as crianças, consigam cada vez mais expressar aquilo que elas estão sentindo, porque tudo isso influencia na aprendizagem dos seus alunos. E o último direito de aprendizagem que está descrito na BNCC é o direito da criança de conhecer-se. Sim, esse é fundamental e com certeza ele está permeando todos os outros direitos que eu já falei anteriormente. O direito de conhecer-se é principalmente para que a criança aprenda aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, que ela se reconheça enquanto sujeito e que ela possa constituir a sua identidade pessoal, social e cultural. Esse conhecer-se vai permitir com que a criança crie uma imagem positiva de si mesma e dos outros do grupo ao qual ela pertence. E como que a gente faz isso no dia a dia da escola? Bom, são experiências nos momentos de cuidado, nas interações, nas brincadeiras e com certeza nas diferentes linguagens que a gente utiliza dentro da instituição escolar. Além disso, a criança vai conhecer-se também a partir de experiências que ela vai ter no seu contexto familiar e comunitário. E então, vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre os 6 direitos de aprendizagem? Eu espero que esses vídeos tenham sido claros sobre o que são os direitos de aprendizagem que estão lá na BNCC.
Claro que aqui eu falei de forma resumida e convido a todos para que leiam a base, porque ela é um documento normativo, ela vai estar presente nos currículos estaduais, municipais, e é muito importante que a gente tenha o conhecimento desse documento na íntegra, porque ele é extremamente rico, ele tem muitas coisas importantes e relevantes para que a gente faça o nosso trabalho de forma integral, unindo os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem, lembrando sempre dos direitos de aprendizagem e dos eixos estruturantes da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Espero que vocês gostem dessas informações, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.